Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão para a gente terminar o livro 11 de Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. E pelo que me consta, a dona Carol está muito, mas muito empolgada com tudo isso daí. É verdade, Carol? Quando eu terminei de ler, eu peguei o celular e mandei uma mensagem pro Thiago. Estou em choque. Em choque. E aí ele falou, não me fala nada. Acho que foi a primeira vez que eu li antes de você. Hoje foram 2 capítulos, né? O capítulo 9, O Demônio, os Delírios de Ivan. E o capítulo 10, que é bem curtinho, né? Foi ele quem disse. Sim. É basicamente o capítulo 9, né? Uhum. Bom, antes de mais nada, antes da gente entrar na história, eu quero falar que eu reli algumas coisas do livro, porque eu tava com um pouco de dúvida. Já faz muito tempo que a gente fala que vai ter um salto temporal, e isso começou a me incomodar porque tá chegando no fim e nada desse salto temporal acontecer, né? Aí eu falei, vou procurar aí, eu ouvi alguns programas, eu falei, tem que ir atrás disso aí pra ver se isso é real ou não. E sim, lá no primeiro capítulo, fala que da morte do Fyodor e que esse assassinato, e fala que é um assassinato mesmo, aconteceu 13 anos atrás. Então, o narrador, que a gente ainda não sabe quem é, ele tá contando essa história que aconteceu no passado. E ele menciona que vai contar alguma coisa dos tempos presentes dele, né? Sim. Mas no próximo livro, o livro 12, que é um erro legal, a hora que acabou a leitura de hoje eu falei, será que é o salto? Aí eu fui ler o primeiro parágrafo, nem precisei completar o parágrafo, porque começa com no dia seguinte, aí eu falei, tá bom, não tá na hora. Pronto, exato, bom. Então a gente já fica sabendo que realmente tem esse salto temporal. O que me fez pensar, e eu não fui atrás pra não tomar spoilers, é se, sei lá, na última página, no último parágrafo, no último capítulo, ele falar, isso aconteceu 13 anos atrás e acabou. Não sei. E eu sempre fiquei na dúvida, porque o título do livro é Os Irmãos Karamazov. E a gente sempre esteve ali rodeado por 3 irmãos, Dmitri, Ivan e Alexei. Mas, relembrando o primeiro capítulo, fala que o herói é o Alexei. O narrador conta isso pra gente. O narrador conta isso lá na primeira página, tá? Então, só pra não ficar dúvidas. Como já faz mais de um mês que a gente tá gravando, né, esse livro, a gente acaba se perdendo, né? Então, por isso que é bom a gente gravar, que a gente também vai e se ouve. É verdade. Agora eu vou começar com as minhas primeiras impressões antes da gente começar a entrar no capítulo. Os 3 irmãos, né? Eles têm personalidades muito distintas, eles são muito diferentes. Lembrando que o Dmitri é meio-irmão do Ivan e do Aliotia. Às vezes eu também me esqueço desse detalhe e acho que isso é importante frisar. O Dmitri é aquele sangue quente russo, né? Pelo menos do jeito que o Dostoiévski narra ele aqui. Ele é muito impulsivo, ele gosta do bom e do melhor, gastar dinheiro, mulheres, bebidas, enfim. O Ivan, de primeiro momento, ele nos foi apresentado como frio e calculista, né? Como a gente falou no como no o intelectual passado. dos irmãos, né? Exato. Então, eu sempre o vi como um cara calado, tranquilo, mas não necessariamente calmo. E ele é o irmão do meio, né? O Dmitri é o primeiro, ele é o irmão do meio e o Aliotia é o caçula. E o Aliotia é aquela coisa, né? Lembra que no início falava que ele lembrava muito a mãe dele? A mãe dele era tinha muitos problemas de saúde. E ele foi pra esse lado celibatário, mas ele não tinha muita convicção se ele queria ou não realmente seguir essa carreira. Mas ele é claramente o religioso, né? É o religioso, o intelectual ateu e o vida louca. São esses 3 perfis aí. E o Alexei, se você for parar pra pensar, ele é um pouco assim, ele é tipo a balança, né, da relação dos irmãos. Eu tô falando dos irmãos, não tô usando as outras personagens aqui, não. Ele tá sempre ali tentando equilibrar o calculismo e a frieza do Ivan com a impulsividade e o calor do Dmitri, né? Mas eu sempre achei, e isso agora finalmente a gente vai chegar ao ponto que eu queria falar, que o Ivan e o Dmitri eles tinham um excelente relacionamento, ou pelo menos um relacionamento melhor que o Ivan e o Dmitri tinham com o Alexei.
Uhum. Isso caiu por terra pra mim, depois da leitura de hoje. Não aconteceu um fato, mas eu cheguei a essa conclusão por tudo que vai acontecer. Dito isso, a gente pode entrar na história. É já. interessante isso, porque essa impressão que você teve do relacionamento deles, eu não tive ao longo da leitura. Assim, sempre teve situações em que eles claramente discordavam, quase não se Sim. gostavam, mas acho que nunca chegou a esse ponto. Apesar da gente ter algumas brigas, de ter não vou te ver por um tempo e tal. Existiu sempre, acho que aquela certa cumplicidade entre irmãos, que até uma certa forma respeitavam o perfil muito diferente dos outros. As agressões, entre aspas, que acontecem entre os três se dão justamente por causa desses perfis diferentes deles mesmo. Eu não sei também se era a questão da idade, que o Dmitry, ele é bem mais velho que o Alyosha, por exemplo. Uhum. E o Ivan fica ali naquele meio, né? Mas assim, como eu falei, eu tinha essa impressão, mas hoje ela morreu. Hoje ela caiu por terra. Tá, entrando no capítulo 9, então, é muito interessante o título dele, né? Porque é O Demônio, ponto, os delírios de Ivan Fyodorovich. E por que isso? Porque logo que o Ivan volta pra casa daquele encontro com o Smerdyakov, onde o Smerdyakov contou que foi ele que matou e falou que a culpa era, em primeiro grau, pelo menos, do Ivan e tal, ele volta pra casa e ele se depara com uma pessoa que tá dentro da casa dele. O que já é muito estranho. Porque a pessoa simplesmente estava lá, não foi recebida, nada. Ela estava lá. E aí o capítulo todo é uma conversa do Ivan sentado. Lembra que ele já chegou e tinha até mencionado que ele estava meio com jeito de doente, estava se adoecendo. Isso. Eu até me confundi nesse início, porque aqui fala que o Ivan, ele foi ver o médico que a Katerina estava pagando, né? O médico que veio de Moscou. Aí eu falei, pera, que eu tô muito confusa, porque no primeiro momento eu achei que esse personagem que aparece tava no consultório médico. Eu falei, não, mas já tá de noite, o julgamento é amanhã, então ele não pode simplesmente estar num consultório médico. Aí eu reli. E aí fala que ele foi no médico, o médico falou que ele não estava bem. E aí quando ele chegou em casa, ele se deparou com essa pessoa, que é um homem, né? Beirando ali os 50 anos. E ele veste umas roupas que já foram muito boas, mas estão desgastadas. Ele não é maltrapilho, né? É uma roupa velha. Não. Só que distinta. Isso. Tá até falando assim, alguém estava sentado naquele sofá, na casa do Ivan, né? Só Deus sabe quando poderia ter entrado, pois não se encontrava ali quando Ivan chegara, voltando da casa de Smerdyakov. Era um senhor, ou melhor dizendo, era uma espécie de cavalheiro russo, não muito jovem, aí beirando os 50 anos, de cabelos escuros, um tanto grisalhos, muito compridos e densos, de barba parada em ponta. Aí eu falei assim, ok... Eu nem me toquei no título do livro. Eu fiquei lendo e fiquei pensando o tempo todo, será que a Carol tá tensa? Será que a Carol tá assustada? Então, pois é. Aí continua aqui falando, né, que ele vestiu um casaco. Enfim, ele descreve aqui. E aí o Ivan começa a conversar com esse cidadão. E aí eu falei, tá bom, isso não tá legal. Está acontecendo alguma coisa. E de primeiro momento, acredite se quiser, eu pensei que era a figura de Deus. E eu não podia estar mais enganada, né? Não sei. Porque o título mesmo não dá a chave pra gente. O que, conforme vai andando a conversa, a gente percebe é que parece ser uma alucinação dele. E aí você se convence que é uma alucinação. E aí o personagem vem e fala, não sou uma alucinação nada. Às vezes o próprio Ivan. E aí você fala que não, é o demônio que tá aqui com ele. E aí, quando você se convence que é o demônio, volta a achar que é uma alucinação. Porque tudo que o demônio fala são coisas que o Ivan já tinha na consciência, ou subconsciente dele. Conta histórias, inclusive, da época de que o Ivan tava na escola ainda, e ele nem lembrava mais. E aí ele fala, peguei você, eu sabia que eu conhecia essa história, você me contou uma piada aqui, e essa piada eu que contava, e só eu no mundo que contava. E aí... Quando você se convence de novo que é uma alucinação, ele fala, mas eu fiz isso de propósito, pra você realmente ficar na dúvida. E não responde, né? Pois é, além dessa dúvida que fica na cabeça tanto do Ivan quanto na nossa, o diálogo entre os dois é incrível.
É incrível. É muito filosófico e é muito é intenso, é forte. E ó, eu vou dizer pra você, eu tava terminando de ler esse capítulo. Eu tenho meus rompantes de autor aí, alguns contos meus são até narrados aí no podcast do História de Pescador. E às vezes eu acho que eu até escrevo bem. Mas quando eu leio capítulos assim, eu falo, cara, eu não posso ser autor, assim, não posso ser escritor na minha vida, porque tô há anos-luz de conseguir conceber algum conteúdo com esse nível. E aí é interessante, porque me faz pensar também nos autores de hoje, né? O quão rasos são os contadores de histórias hoje. Porque, assim, eu fiquei muito impressionado, positivamente, assim, muito impressionado com a qualidade literária, a qualidade de assuntos conversados, a densidade desse capítulo. E não é um capítulo chato de ler, não. É um capítulo que você não consegue desgrudar os olhos das folhas, assim. Exato. E você vai conseguindo acompanhar todo o raciocínio do demônio. Eu acho que é um demônio mesmo, tá? Do demônio ali. E a dúvida do Ivan, se ele tá alucinando ou não. A parte de que, olha, eu joguei um copo em você e de repente o copo tá na mesa aqui de volta, sabe? Cara, sensacional, sensacional. Eu acho que deveria existir de alguma forma um crivo aí pra dizer, ó, você é autor e você não é autor. Eu sei que é impossível de fazer isso, mas não é à toa que é um clássico, não é à toa que é o Dostoiévski escrevendo aqui, sabe? E eu só lamento eu ter demorado tantos anos da minha vida pra ter encontrado esse tipo de literatura. Mas assim, calma, Tan, calma. Esse aqui foi um dos últimos livros que o Dostoiévski escreveu, então ele já era mais velho, já tinha passado por muita coisa, né? Escrito já muita coisa, né? E eu acho que talvez ele não se achasse assim tão bom. Achei até interessante que ele cita até o Liev Tolstói, né? Então, ele cita o Tolstói no meio do diálogo. Caminho. Aliás, essa edição da Martin Claret, eu não sei como é que tá nas outras, é muito rica nas notas de rodapé, né? Porque não é aquele livro que tem uns 50 mil notas, tem quase nada. Mas ele tem traduzido todas as partes que se fala em francês, e até agora eu não entendi por que o raio está acontecendo coisas em francês aqui. Mas você percebe que quem editou o livro teve a preocupação de, sei lá, no meio de uma frase ele fala alguma coisa que poderia claramente passar despercebido, mas ele falou, olha, isso aqui é do poema do sei lá quem, isso aqui é uma citação de não sei aonde. Que, assim, enriquece a leitura, e se você não soubesse, também não ia fazer falta pro enredo, pelo menos. Verdade. Agora eu preciso falar de umas coisas que eu achei muito engraçadas nesse diálogo. Como o Tan falou, ele tá conversando com o demônio. Eu acredito aqui que seja até não vou dizer o próprio diabo, né? Porque eu não sei como que essas coisas acontecem. Não tenho curiosidade também pra saber. Mas tem uma parte aqui que ele fala que ele gosta muito de encarnar, né? E que se ele fosse encarnar, ele gostaria de encarnar numa pessoa bem gorda. Numa mulher comerciante gorda. Isso. Gostaria de viver os perrengues. Gostaria de poder viver uma vida humana. E aí eu lembrei muito daquela passagem da Bíblia que fala que os anjos, né, eles invejam os homens, né, porque eles nunca vão poder experimentar o que a gente experimenta, né? Eles não têm essa vivência humana, né? E aí eu lembrei muito dessa parte, né? Achei interessante. Não vou dizer que eu achei bonita, achei engraçada. Porque a gente inveja os anjos, né? Eles estão lá, não tem problemas. Estão voando por aí com suas asinhas, né? Eu tô fazendo aqui uma alegoria bem infantil, só para as pessoas entenderem. Enquanto o contrário também acontece, né? E, poxa, tá escrito na Bíblia isso. Então eu achei muito interessante. E outra passagem engraçada é quando ele fica gripado. Você prestou atenção nessa parte? O que teve? Eu não lembro não de nada engraçado aí. Eu achei muito engraçado que ele encarna, né? Gosta de ficar encarnando nas pessoas. Só que é muito rápido do inferno pra terra. E aí ele tava com o terno aberto e tomou friagem. E ele encarnou gripado. Eu falei, gente. Isso é muito inteligente, né? Porque tá ali o Ivan, caramba, ele tá passando por um momento muito sério. Ele tá delirando, ele tá enlouquecendo. E se você for parar pra pensar, é tudo fruto da imaginação dele. E esse alívio cômico é muito legal. E me lembrou muito o Alto da Compadecida. Tanto o livro quanto o filme. Eu não li o livro, mas o filme demais. Acredito que seja muito próximo ali. Essa parte que ele menciona o Tolstói, não só pela curiosidade, né, dele mencionar, a gente sabe que eles são contemporâneos, mas me levantou uma questão importante.
Eu queria jogar pra você. Eu vou ler o trecho, depois eu falo o que eu anotei nas minhas margens aqui, tá bom? Beleza. Dessa vez serei honesto, é o demônio falando com o Ivan aqui. Dessa vez serei honesto e lhe darei explicações. Ouça, nos sonhos, principalmente nos pesadelos que sobrevêm, por exemplo, nos casos de desarranjos estomacais ou desarranjos de outros órgãos, acontece ao homem sonhar sonhos muito artísticos de uma realidade tão complexa e variada, devanear acontecimentos oníricos, ou até mesmo sonhar todo um universo de acontecimentos ligados por alguma intriga, por detalhes tão inesperados, a começar pelas manifestações terráqueas mais elevadas, a terminar pelos últimos botões de suas camisas, que juro, nem mesmo Lev Tolstói, em pessoa, seria capaz de inventá-los. Quando eu li isso daqui, eu escrevi do lado aqui. Será que o encontro recente com Smerdyakov foi apenas um sonho ou um delírio? E eu não sei se você pensou isso, mas assim, Não tinha pensado. a gente vê o Ivan delirando, seja um demônio ou seja um delírio. A gente vê que não é a primeira vez que acontece com o Ivan, isso aqui fica muito claro mais para o final desse capítulo. E a gente vê que para ele é tudo verdade. E se foi um delírio mesmo e não um demônio, várias coisas que ele acha que aconteceu, não aconteceram. Como ele jogar o copo no demônio e o copo tava na mesa. Sim. Como antes dele alucinar, ele pegar uma toalha, a única toalha que ele tem em casa, molhar e pôr porque ele tava se sentindo mal. E aí depois, a gente vai ver no próximo capítulo que o irmão dele chega e ele tá com a toalha dobrada e seca, sabe? E isso acabou de acontecer, a conversa com o Smerdyakov. Sim. Talvez ele já estivesse delirando ali e volte a funcionar aquilo que o André Henk falou, que a gente não tem ideia se de fato foi o Smerdyakov ou não, porque não tem indícios conclusivos. Não sei. Quem sabe? Foi aí uma linha temporal aí que surgiu só pra nos desviar do assunto principal e ela talvez nunca tenha existido, não sei. Talvez. Não sei. O que eu sei é que esse demônio, ele tem um senso de humor muito interessante. Então você não ficou tensa com o demônio, Carol? Não. Por que você falou que foi sensacional? Calma. Ah, ainda não chegou. Não chegou na parte. Mas assim, primeiro porque eu tive essa ideia de que talvez ele estivesse falando com, não Deus, né, propriamente dito, mas delirando como se ele estivesse conversando com Deus, né? E aí, quando eu vi essa questão de, eu estou caído, e eu encarno e tal, eu falei, ok. Mas tem uma parte que ele é bem claro que falando que ele é um demônio. Eu falei, tá bom, com certeza não é Deus. Ah, não, com Deus não certeza. é. Ou é um demônio, ou é um delírio. É. E é interessante, né, que parece que o demônio quer que o Ivan fique na dúvida entre as duas coisas. Que ele fala, a hora que você acreditar que eu sou um demônio, eu vou te convencer de que eu sou um delírio. E a hora que você acreditar que eu sou um delírio, eu vou te convencer de que eu não sou um delírio. É. Nossa, que loucura. E foi longo esse capítulo, né? Não foi uma longo. coisa assim. Eu costumo ler de manhã, antes da gente gravar. E ainda bem que a gente não gravou de manhã, o horário que a gente costuma gravar, porque não ia dar tempo. Olha, eu gostei muito da parte em que ele fala que ele viu o Cristo subindo aos céus depois da crucificação, né? Que legal aquilo. Ó, ele fala assim, eu estava presente quando o verbo, Cristo aqui, né, V maiúsculo, quando o verbo morto na cruz subiu ao céu levando consigo a alma do ladrão crucificado à sua direita. Eu ouvi os gritos alegres dos anjos querubins cantando e clamando Hosana, e o clamor de alegria dos serafins abalou o céu e a terra, abalou toda a criação. E juro por tudo que há de mais sagrado, eu bem queria participar do coro e gritar ao lado de todos os anjos, Hosana. Esse clamor já me escapava, já jorrava do meu peito. Sei que sou muito sensível e impressionável do ponto de vista artístico, mas o bom senso é a pior característica de minha personalidade. Ali também me recolheu aos limites requeridos e eu deixei escapar a ocasião, pois eu pensei nessa oportunidade. O que aconteceria se eu gritasse Hosana? Logo tudo acabaria no mundo. Nunca mais aconteceria nada. Assim, só por dever profissional, bem como pela minha situação social, tive de reprimir os bons impulsos e limitar-me às maldades. As honras do bem, todo mundo pode atribuí-las a si, o tempo todo. Quanto a mim, só as maldades me foram destinadas como obrigação. Muito legal, assim. Óbvio que a gente não entende a teologia assim como, os anjos têm uma chance de ir ao céu e tal, mas
tirando essa parte doutrinária aí que a gente segue, literariamente é muito legal isso. Muito legal. Não, muito legal. E aí, continuando nesse discurso, ele meio que critica o sacrifício de Cristo no sentido de que, poxa, ele se sacrificou por todo mundo? Não, mas não tinha nenhum justo. Ah, peraí, surgiu Jó. Jó era o justo. Quantas almas, por exemplo, é preciso perder e ferir? Quantas pessoas honestas para conseguir um só Jó? Muito bom, gente. Muito Muito bom. bom. Assim, achei muito inteligente. Eu não gosto muito dessa parte filosófica, mas eu nem senti que era uma filosofia. Não, foi muito bem colocada, muito bem. Nossa, muito, muito, muito bem, muito bem. E aí, o que acontece? Eles continuam aqui se conversando. O Ivan, ele quer realmente que toda aquela situação acabe. E, como o Tan falou, o demônio fica, não, mas espera, eu só sou uma alucinação sua. E aí, fica nesse jogo de ir e vir. E isso tá enlouquecendo o Ivan. Até que, finalmente, alguém bate na janela, né? E olha que interessante, que isso eu só saquei depois no próximo capítulo. Assim que bate na janela e as batidas vão ficando cada vez mais fortes, o demônio fala, é seu irmão que veio te ver. E aí, de repente, a cena desaparece, né? E aí, quando o Ivan, ele abre a janela pro Aliotia, ele fala uma coisa, não sei se você prestou atenção, ele fala assim... Você viu quem tava aqui? Não, você viu quem tava aqui, né? E o Aliotia não tá entendendo muita coisa, que esse já é o início do capítulo 10, né? Foi ele quem disse. E aí ele fala, ele não aguenta a tua presença. Ah, eu percebi, sim. E aí eu falei, caraca, meu, caraca. Talvez os demônios não aguentem a nossa presença também, Carol. Pelo menos é o que a Bíblia diz, né? Sim, eu acredito muito nisso, tá? Muito. E aí o Ivan começa, não, peraí, mas ó, eu joguei meu copo ali nele. E aí o Aliotia, não, irmão, seu copo tá aqui. Não, mas e aquela toalha aí? Porque o Aliotia vai e pega a toalha pra secar, né, ele vê logo que o Ivan tá muito estranho, muito doente. Ele fala, você tá olhando pra mim, mas parece que não tá aqui, sabe? Mas calma, que a gente pulou uma coisa muito importante. Antes desse momento do Aliotia entrar e perceber que o Ivan realmente não tá bem... Ele fica, abre a porta. E quando o Ivan abre, o Ivan fala pro Aliotia, mas eu não falei pra você não vir aqui, pra você não aparecer, caramba. E aí o Aliotia, famoso garoto de recados, dá um recado, né? Que recado é esse? Smerdyakov se matou. Se enforcou e ainda deixou um bilhete, né? Bilhete escrito o seguinte: suprimo a mim mesmo, conforme a minha plena vontade, em plena liberdade, que ninguém seja acusado. E ele não isenta o Dmitri. Ninguém seja acusado de matar a mim, né? De me matar. Exato. Foi o que eu entendi. Porque eu falei, será que ele tá falando aqui, na verdade, do Fyodor? Não, ele tá falando, ó, eu mesmo me matei, não precisa nem perguntar pra ninguém nada. E assim, o Smerdyakov, apesar de tudo, ele podia ter acabado com o mistério, né? Ele podia ter escrito uma carta contando toda a verdade que ele contou pro Ivan, se é que realmente, né? Aconteceu. Então. Mas não. Nada bobo, se livro, matou e ainda ferrou outro. Pois é. Caraca, ele morreu, Tan. Ele morreu. Morreu. Esse capítulo aqui é super curtinho, né? Foi ele quem disse. Sim. Porque assim, o Ivan, ele dá a entender de que o Smerdyakov falou pra ele, pro Aliotia, mas ele não conta com todas as letras, né? E o Aliotia vê que ele tá meio alucinando, ele fala que ele já alucinou pelo menos umas 2 ou 3 vezes e que isso tem sido recorrente e que tal. Ele começa a colocar a culpa em si mesmo de novo. E aí você vê que ele tá muito louco. É isso. Muito. E aí ele fala que ele gosta da Lisa, mas que ele também sabe que vai ser abandonado. Aí eu achei que estranho. Eu falei, ele tá perdendo o juízo. Mas eu lembro que você falou também, quando ele foi visitar a Lisa, que achava que ele tinha ido lá cortejar ela. Cortejar. Eu não tinha pegado esse áudio hoje. Então eu não tinha pegado essa informação aí. A Carol cantou essa bola aí. Pois é. E assim, já passa da meia-noite, ou tá muito próximo da meia-noite, e essa porcaria desse julgamento vai acontecer no dia seguinte. Que é o começo do próximo livro, né? Acontece que o Smerdyakov, ele se enforcou, a noiva dele, a Maria, ela achou o corpo dele, foi chamar o Aliotia, o que pra mim não fez sentido nenhum, em vez de chamar logo a polícia. Aí o Aliotia foi lá, viu o corpo, e aí foi chamar as autoridades, e depois foi falar com o Ivan. Sabe o que eu fiquei sentindo falta nesse capítulo? Os 3.000 rublos. Porque eles foram embora com o Ivan, né? Foi.
Se ele mostra os 3.000 rublos no apartamento do Ivan, confirma que ele realmente conversou com o Smerdyakov. Se o livro fala que, olha, tá aqui os 3.000 rublos, igual ele falou com a toalha ou com o copo, e não tem 3.000 rublos, confirma que foi um delírio. Mas não teve nenhum nem outro. Eu não sei se vai aparecer esses 3.000, mas seria um jeito de resolver a dúvida, né? Pelo menos a parte da alucinação lá no encontro com o Smerdyakov. Se é que foi mesmo. E assim, esse capítulo ele encerra de um jeitinho muito fofo, porque a gente teve um capítulo anterior muito intenso, né? E aí ele termina falando, né, que o Aliotia despiu mais ou menos o irmão e o deitou. Permaneceu cerca de 2 horas à sua cabeceira. O doente dormia profundamente, sem se mover, respirando de modo suave e regular. Aliotia pegou um travesseiro e deitou-se no sofá sem se despir. Adormecendo, orou por Mitya e por Ivan. Começava a compreender a enfermidade do irmão. São os tormentos de uma decisão altiva. É sua consciência profunda. Deus, em quem Ivan não acreditava, e a sua verdade ganhavam o coração de Ivan, que ainda se recusava a obedecer. Sim, esse pensamento era um furacão na cabeça de Aliotia, já pousada no travesseiro. Sim, Smerdyakov está morto. Agora ninguém acreditará no depoimento de Ivan, mas ele vai ao julgamento e vai depor. Porque o Ivan, ele já falou que ele vai, né, tentar livrar o Dmitri, né? Não, eu entendi o contrário. Aqui, ó, eu vou até ler de novo, porque de repente eu mudo de ideia aqui, olha. Tá na conversa dos dois aí, né? Você apareceu, ele sumiu, ele me chamou de covarde, Aliotia. A chave do enigma aqui em francês, né, é que eu sou um covarde. Não cabe a aves como você voar muito além da terra. Ele me disse isso, ele disse. Smerdyakov também me disse. Então ele tá falando do demônio e do Smerdyakov. É preciso matá-lo. Kátia me despreza. Há mais de 1 mês eu percebo isso. E logo Lisa também começará a me desprezar. De novo, abre aspas, você se lançará no abismo para ser louvado. Isso é uma grande mentira. E você também me despreza, Aliotia. Agora eu vou voltar a odiá-lo. Odiá-lo, Aliotia, né? Sim. E o monstro também, que eu li aqui como sendo o Dmitri. É, eu também. Odeio o maldito monstro. Não quero salvar o monstro. Quero que ele apodreça no cárcere. Tá, ele cantou seu hino. Amanhã eu vou lá. Vou me levantar diante deles e vou cuspir na cara de todos eles. Então ele vai jogar M no ventilador aqui, vai deixar o Dmitri se afundar, não tem mais Smerdyakov. Pelo que eu entendi, ele vai engolir tudo que aconteceu da cena lá com o Smerdyakov e vai deixar seguir. Se é que aconteceu. O que torna essa reação que você leu aí do Aliotia ainda mais valorosa, eu acho. Porque ele acabou de ser ofendido aqui, né? E ainda assim... então. E aí ele... Ó que bonitinho. Ele termina. Deus vencerá, ele pensou. Ou Ivan se erguerá à luz da verdade, ou ele se perderá no ódio, no eterno retorno da vingança. Vingando-se de si mesmo e de todos. Por ter servido aquilo que ele mesmo não acreditava. Acrescentou Aliotia com amargura, voltando a rezar por Ivan. É isso. A gente encerra o livro 11 e aí a gente entra no último livro, um erro legal, 12, depois vai ter o epílogo de 20 páginas. E agora vai, hein, Carol? Putz, olha, eu lembro que a gente começou esse livro tão desanimado, os áudios estão aí pra mostrar isso. Mas que livro, Carol, que livro, e ainda não acabou. Mas, putz, tá muito bom, tá muito, muito bom. Tá muito bom mesmo. É aquele tipo de livro que depois você fazer um grande check na sua lista. Não sei se um dia eu vou ter tempo e condições de reler. Eu duvido que eu vou reler. E acho que se eu for reler alguma coisa dele, eu releio o Crime e Castigo, mas nem ele, eu acho. Tem muito livro bom pra ler na vida, minha vida é curta pra isso. Esse que é o problema. É isso que é o problema. Mas assim, com certeza se tornou um livro que eu vou indicar ferozmente, assim, pra todo mundo que quiser falar, Os Irmãos Karamazov, com certeza. É fantástico e a gente não chegou no final ainda. Exato. Eu gosto muito de gostar de livros. Eu acho muito legal. Tem tantas pessoas que têm vários hobbies e eu não critico aqui, cada um sabe do que seu coração fica feliz. E eu lembro de um filme chamado About Time, ou em português Questão de Tempo, que tem toda a questão de viajar no tempo, mas tem uma frase desse filme, e eu não quero estragar a surpresa, mas no trailer já fala que os homens de uma determinada família, eles têm o poder de viajar no tempo.
E o pai do protagonista, que é um ator britânico que eu acho excelente, ele fala assim pro filho, quando ele tá explicando o conceito de viagem no tempo. Pra mim, filho, são sempre os livros. Se eu pudesse, eu voltaria pra poder ler. E ler, e ler. E você vê que o personagem, ele lê o tempo todo, né? Se eu não me engano, tem até uma cena que ele fala, olha, normalmente eu volto todos os dias no tempo, né? Uma dessas minhas voltas é pra ficar lendo. Que legal. E que sensacional, porque enquanto muitas pessoas pensam, se eu pudesse voltar no tempo, eu talvez mataria fulano pra não ter tido guerras, ou eu apostaria na Mega Sena pra poder ficar rico. E o cara, ele só quer voltar pra ler. E, pois, ele entendeu. Esses dias eu vi uma entrevista da Paola Carosella. É aquela... chefe argentina. E aí ela tava contando de como foi pra ela lidar com redes sociais, quando ela ficou famosa, e que um dia ela foi fazer um post falando sobre que os ultraprocessados eram ruins pra saúde, enfim, dentro do assunto da vida dela, né, da culinária e tudo. Que os ultraprocessados eram ruins e que engordava e tal, x. Aí ela falou, cara, foi impressionante o que as pessoas fizeram com esse post, porque me chamaram de gordofóbica, esse foi o nível 1, e cara, eu só tava falando contra os ultraprocessados. Depois começaram a transformar a gordofobia em preconceito racial, e aí ela falou, cara, eu não entendi ainda como é que funciona esse negócio de redes sociais, como é que é a regra autocriada dela, né? E, na verdade, eu cansei e aí eu comecei a nem fazer mais nenhum post. E aí, o que eu queria chamar a atenção é a frase que ela falou. Sabe por quê? Porque eu tenho tanto livro, eu tenho uma pilha de livros desse tamanho pra ler, pra ficar me preocupando com rede social. Aí eu falei, é verdade. A gente tem uma pilha desse tamanho de livro pra ler. Onde que eu vou gastar o meu tempo? Olha que coisa linda, né? É o que eu tô dizendo. Eu amo amar esse hobby. Porque não é só um hobby pra mim, né? Faz parte, né? Tem uma outra personagem, a Rory, de uma série chamada Gilmore Girls, que ela tá sempre lendo, e eu lembro que a mãe dela fala assim, mas filha, você vai fazer um passeio com a escola. Pra que você vai levar 3 livros? Eu vou levar o livro que eu tô lendo, eu vou levar um outro livro, caso o passeio não seja legal, e eu tô levando um terceiro livro, caso o livro que eu tô levando não seja legal e me entendi no meio do passeio. Então... isso é fantástico, entendeu? Porque a pessoa tá preparada, entendeu? Pra qualquer situação. Mas falamos demais. Não, eu só queria puxar a sardinha por nossa brasa aqui, né? E falar que o Clube Ictus faz isso pra vocês, né? Se você quer fazer parte disso ou quiser cultivar isso em você que você ainda não tem, mas tem vontade de ter esse hábito, escolha lá algum plano no Clube Ictus, tenta pelo menos um mês, a gente não tem carência, nada, você pode entrar num mês e já sair no outro. A gente tem planos aí de vários perfis, mais literários, mais acadêmicos, mais cristãos, menos cristãos, infantis até. Conheça lá o que a gente tem para oferecer em ictus.com.br. Para escrever Ictus, você já sabe, é ICHTHUS. E dá de presente para você mesmo, né? Esse hábito aí, cultivar esse hábito de leitura. Exato. E tem aqueles planos também que são um pouco mais caros, mas tem aqueles planos que são mais acessíveis. O importante, que eu acho muito importante a gente frisar, é que todo o material, ele vai com muita qualidade. Qualidade literária, qualidade de capas. A gente tenta escolher unir os dois mundos. Eu não costumo comprar livro pela capa, mas eu sei quanto é legal você também ter ali uma coisa bonitinha pra expor na sua estante. A curadoria é feita pelo conteúdo, né? A gente, dentro desse conteúdo já selecionado, a gente tem que escolher edições mais bonitas. Exato. Então, é isso aí, pessoal. A gente tá aí, entendeu? Não pretendemos ir embora tão cedo, então vocês vão ter que aguentar a gente. E se você quiser conversar com a gente, pessoal, fazer parte desse conglomerado, e a gente aglomera lá de maneira muito legal, você só precisa ter o aplicativo Telegram baixado no seu celular e procurar por t.me/Clube Ictus. E é muito legal, porque a gente publica esses áudios lá, os programas vão primeiro lá, sorteios de livros. Quem não gosta de ganhar livros? Sempre acontecem lá, então você só tem a ganhar lá. E é de graça. É de graça. Até a próxima, então. Próximo livro, último livro. Um livro que realmente vai deixar uma saudade no coração, pelo menos o meu. Ah, sim. Eu já estou. Então tá. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. A gente se ouve no próximo episódio.